Estou aqui com o DER unificado 1.0.0.31. Foi nesse DER que houve a inclusão da tabela de parametrização. Eu vou abrir então aqui o DB Designer e vou acessar esse DER. Essa tabela ela se encontra nessa região aqui, ó, administrativo. Vou aumentar um pouco aqui a visualização. Pronto, região administrativa. Eu tenho a tabela ADM parâmetro. Essa tabela ela recebe aqui, ela tem um vínculo com a tabela empresa, né? Ela recebe esse relacionamento aí. Aí por conta disso nós vamos ver que nós temos aqui o campo ID empresa, né? Porque a parametrização ela é feita por empresa, tá? E nós temos aqui alguns campos que foram incluídos de acordo com os to-dos, né, que existem em alguns módulos. Nós vamos analisar esses módulos onde tem esses to-dos aí que precisam desses parâmetros, tá? Então nós temos primeiro aqui, olha, um fim parcela aberto. Esse campo indica que esse parâmetro aí será utilizado no sistema financeiro, né, no status da parcela. E aqui existe uma explicação. O ID padrão da parcela com status aberto, ele é utilizado no contas a pagar e no contas a receber. Temos o fim parcela quitado, vai ser o ID padrão da parcela com status quitado. Ele vai ser utilizado aí no contas a pagar e no contas a receber. E temos o quitado parcial, né? Fim parcela quitado parcial, que é o status padrão aí da parcela, né, quitado parcial, usado também no contas a pagar e no contas a receber. Daí nós temos aqui o tipo recebimento EDI, né? Esse campo ele recebe o ID padrão do tipo de recebimento quando da baixa de um título via EDI. Então, quando nós estamos recebendo o arquivo de retorno do banco e nós precisamos baixar um título, qual é esse tipo de recebimento? É dinheiro, cartão, cheque? Então, deve existir um tipo de recebimento padrão para que nós possamos realizar a baixa, né, já que ele é um campo requerido, tá? Nós vamos armazenar essa flag nesse campo aí. Daí nós temos aqui dois, né, que são utilizados lá no compras. Compra fim doc origem é o ID padrão do documento de origem para o lançamento a pagar gerado no pedido de compra. Quando nós geramos um pedido de compra, é feita uma pergunta lá ao usuário se ele quer realizar um lançamento no contas a pagar. Ao realizar esse lançamento, o lançamento lá no contas a pagar, ele tem um relacionamento com o documento de origem. Então, qual é o documento de origem padrão? Vai ser armazenado aqui nesse campo. E nós temos o compra conta caixa. É o mesmo esquema aqui. Quando nós realizamos o pedido de compra, né, nós perguntamos ao usuário se ele quer realizar um lançamento a pagar. E além do documento de origem, nós temos que informar qual é a conta caixa daquele lançamento. Tá? Então, qual será a conta caixa padrão nesses casos aí? É o que o administrador vai apontar aqui nesse campo, tá? Nós temos esses campos, né? Como eu mencionei, esses campos eles foram criados por conta de alguns to-dos, né, que ficaram mesmo depois que os módulos subiram para a pasta trunk. Então nós fizemos aí uma revisão e existem alguns to-dos que apontam para a criação de campos no módulo administrativo, tá? Nós vamos ver quais são esses módulos, quais são esses to-dos e vamos resolvê-los, né, de acordo com o que existe aqui nesses campos da tabela ADM parâmetro. Vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o SQLog. Aqui está. T2TIRP. E ainda não existe a tabela ADM parâmetro. Eu vou clicar aqui com o botão direito. Table SQL Create.
Uma tabela simples que só tem um relacionamento com a empresa. Eu não preciso gerar o DER novamente completo por conta dessa tabela, tá? Vou criar apenas essa tabela aqui, ó. Então, quando eu cliquei aqui em botão direito, né, em cima da tabela, Table SQL Create, ele copia o script de criação dessa tabela para a área de transferência, tá? Daí eu venho no SQLOG, pressiono aqui no teclado Ctrl V e ele vai colar a partir da área de transferência o script de criação dessa tabela ADM parâmetro, tá? Então eu vou pressionar aqui F9 e ele criou aqui a tabela para mim. Aqui, ó, ADM parâmetro, tá? Por enquanto, essa tabela se encontra sem nenhum dado, né? Nós acabamos de criar a tabela, então ela não tem nenhum dado, tá? Eu vou logo aproveitar e abrir aqui o meu gerador de VOs e controllers. Vou conectar ADM parâmetro. Eu vou gerar o VO dessa ADM parâmetro. Vou gerar o controller do servidor. Aqui está o caminho do servidor, controller do servidor. E o controller do cliente, né, já que essa parametrização ela será utilizada em alguns módulos, eu vou gerar esse controller do cliente dentro da pasta comum, tá? Comum controller. Vou deixar ele aí. Controller do cliente. Pronto. Gerei os três, né? Tanto o VO como os dois controllers, controller do lado do servidor, controller do lado do cliente. E a partir de então, nós vamos começar a utilizar essas classes aí dentro dos nossos módulos para que nós possamos parametrizar a utilização daqueles campos, tá certo?